Oi, tudo bem? Eu sou a Amanda, eu sou farmacêutica e esse é o canal Qual é a Dose? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre internações e mortes por uso indevido de medicamentos, tá? E tem alguns dados que eu peguei de algumas notícias da internet. Como essas notícias estavam um pouco atrasadas, eu peguei alguns estudos. Eu peguei dois estudos, né? Um que fala mais sobre crianças e um que fala mais sobre adultos. E peguei também os dados do DataSUS, que eu vou colocar aqui para vocês também no dia de hoje. Então eu vou falar um pouquinho dos dados, falar um pouquinho do porquê que isso pode acontecer, por que aumenta, por que diminui, tá bom? Então vamos lá. Das primeiras coisas que a gente tem que saber é que o Hanabi. Não vai dar. Das primeiras coisas que a gente tem que saber, a maioria das pessoas que são internadas por intoxicação, porque os dados que a gente levanta sobre intoxicação química, envenenamento. Então, uma das coisas que a gente precisa saber primeiramente é que a grande maioria das pessoas que vai para o hospital é devido ao uso de medicamentos, tá? Então, por que eu falo por uso de medicamentos? Porque quando a gente faz os levantamentos, a gente encontra intoxicações. Intoxicações químicas, intoxicações por venenos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, uma indústria de ácido. Então, alguém teve um acidente com algum ácido e acabou indo parar no hospital. Isso é muito raro. A grande maioria das coisas que acontecem é por uso de medicamentos. A gente tem um dado que cerca de 90%, 90% das internações é por uso de medicamentos. Então você pensa, aquela dipirona que eu tomei, aquele paracetamol que eu tomei, aquele medicamento que o médico prescreveu. Então são essas as internações. Então 90% das internações é devido ao uso de medicamentos, tá? Outra coisa é que 99% dos óbitos é por medicamento. Então você pensa que existem acidentes químicos, existem acidentes às vezes em casa, às vezes não é só acidente, às vezes a pessoa quis mesmo machucar a outra com algum químico, ou a gente sabe, por exemplo, de crianças que acabam tomando a cândida, algum produto de limpeza em casa. Esses são os casos menores. Então, 90% das internações é por medicamento e 99% dos óbitos, das mortes, é por medicamento. Então, isso é muito perigoso. O uso do medicamento é muito perigoso. A gente tem um dado aqui que é sobre as pessoas que usam medicamento. No Brasil, 8 a cada 10 pessoas usam medicamento sem prescrição. A gente tem essa coisa da livre demanda, de chegar na farmácia e poder pedir a nossa medicação, mas a gente também tem que ter a nossa consciência, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, principalmente, que é pra gente ter a consciência do quanto isso é perigoso. Porque às vezes a gente toma medicamento a menos, a gente toma medicamento a mais, e principalmente medicamento a mais pode sim dar um dano muito grande. Então, essas pessoas que de 8 a cada 10 que tomam medicamento sem prescrição, acaba tendo um risco. Às vezes a gente não sabe a dose máxima de um medicamento, por exemplo. Tem alguns medicamentos que a dose máxima são 2 gramas, ou tem medicação que a dose máxima é de 4 a 5 gramas, por exemplo, a dipirona. A dipirona de 1 grama você pode tomar no máximo 4 vezes num dia. E tem gente que às vezes toma 6, 7, 8, e isso acaba acumulando no organismo, isso pode acabar dando algum tipo de reação, pode acabar dando algum problema de intoxicação, como é isso que a gente está falando. E dependendo da intoxicação, isso pode levar a óbito. Tem algumas coisas e alguns medicamentos que é de reação adversa. O que é reação adversa? Algumas coisas estão prescritas em bula, escrito que pode acontecer, de alguns eventos raros, ou tem alguns eventos que a gente nunca tinha visto em bula e pode acontecer. Então, existem algumas reações, por exemplo, que a gente chama de rash cutâneo. É quando a pele às vezes fica toda vermelha, pode começar a abrir feridas. Isso, de repente, a pessoa vai para o hospital, de repente essa ferida pode infectar, e aí isso pode piorar o caso da pessoa. Agora, o campeão mesmo dos problemas que acontecem é o fígado não conseguir dar conta de tudo. O fígado é o grande filtro das medicações. É o que vai fazer as medicações se purificarem para conseguir sair do organismo. Então, o fígado faz algumas modificações nesses medicamentos para mandar embora. Mas o que acontece? Quando tem muito medicamento ali, o fígado ele vai dar conta de 2, 3
Se aparecer mais, ele vai ter que falar, espera um pouquinho aí, espera um pouquinho aqui, espera aí que eu tô sobrecarregado. O fígado acaba sendo sobrecarregado, essas substâncias ficam correndo dentro do organismo e vão começando a machucar os órgãos, vão começando a machucar os vasos, né, as veias do corpo. Ou às vezes o próprio fígado fica estagnado, ele fica cansado e fala, parei, não vou funcionar, já deu pra mim. É que muitas vezes a gente chama de intoxicação hepática. Então, às vezes ele fala, não dá, parei, ele fica às vezes um pouquinho mais lento, porque ele teve que trabalhar demais. Então isso acontece muito. Agora o curioso, uma das coisas também que faz com que as pessoas vão muito para o hospital é o uso de medicamento psicotrópico. Psicotrópico é aquele medicamento controlado, que precisa de receita, que a pessoa só pega uma vez com aquela receita. Então, para vocês verem como às vezes a gente faz uso indevido, às vezes a gente pensa, ai, vou tomar aquele remédio para dormir, eu tô tomando um só e não tá funcionando, dessa noite eu vou tomar dois. Pronto. Seu organismo às vezes já não vai conseguir metabolizar aquilo, que é isso de passar pelo fígado. Seu corpo não está acostumado com isso e pode ser que você passe mal. Então, essa coisa de às vezes tomar medicamento por conta, eu vou aumentar um comprimido aqui, ou vou cortar um comprimido aqui, também pode ser perigoso, tá? Essas internações são sérias. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o quanto as pessoas têm também, usam o medicamento muitas vezes para tentar suicídio. Isso é bastante alto, isso também entra dentro dessas estatísticas que eu estou trazendo para vocês. Então, a gente não pode colocar também de lado que muitas pessoas tentam o suicídio por uso de medicamentos, tá? E cerca de 60% dessas internações é devido a isso, as pessoas que fizeram uso proposital do medicamento para tentar, né, dar um fim àquele sofrimento, porque a gente entende que muitas vezes essa questão é um pouco delicada e tem muito a ver com o sofrimento das pessoas que querem acabar com esse sofrimento, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração. Aqui eu só vou mostrar pra vocês que eu tô falando às vezes de internação e aí eu vou mostrar a quantidade, tá? Esse é o levantamento que eu fiz do DataSUS dos últimos 5 anos, eu fiz do Brasil inteiro, só pra gente ter uma noção. Eu coloquei nas setinhas também, para vocês verem quais são os estados em que mais ocorrem as internações. São números muito altos e tem alguns estados que vocês podem dar uma olhada, que às vezes tem 2 internações, 5 internações. E o que isso pode querer dizer? Às vezes pode ser uma subnotificação. O que acontece? Nós somos obrigados a notificar quando você tem esse tipo de internação, mas muitos lugares às vezes não têm acesso à internet, não tem acesso ao sistema, ou o sistema é falho, ou tem poucos funcionários para você poder fazer esse levantamento, então as pessoas não vão jogar no sistema para a gente saber. Agora, tem outros lugares um pouco melhor estruturados que vão sempre conseguir colocar. Então, essa disparidade pode ser por isso, mas essa disparidade também pode acontecer pela facilidade que a gente tem de comprar. Vocês podem observar que tem essas duas opções que são muito prováveis, que os estados em que mais acontecem as intoxicações são os estados onde você tem uma facilidade maior de comprar medicamentos sem receita, onde você tem um número maior de drogarias e onde você tem também o sistema onde as pessoas colocam mais, sobem mais os dados no sistema. Então essas duas coisas ajudam para esse número. Mas de toda forma tem a média total no final, que está em vermelhinho dos últimos 5 anos. Então lá embaixo, em vermelhinho nos últimos 5 anos, a média é de 2.500 pessoas que são internadas por ano no Brasil inteiro. Parece esse dado, né? Mas eu coloquei em dias, né? Todos os dias 7 pessoas. Então, todos os dias 7 pessoas são internadas por intoxicação por medicamentos. E dentro dessas 7 pessoas nós vamos ter óbitos, tá? Então, lembrando que dessas 7, 6 praticamente é por uso do medicamento, não foi nada que aconteceu de fora, tá? Então é um número alto, parece um número pequeno, 7 pessoas, mas é um tipo de risco evitável. Então você evita uma internação, você evita algum problema que pode ter, e a gente sabe que muitas vezes a causa é acidental. A pessoa está utilizando confiando, porque às vezes um vizinho falou, porque às vezes a pessoa falou que aquele remédio era bom, e a pessoa vai na confiança, mas é um risco grande que as pessoas tomam para si. Então, como eu sempre digo aqui, é muito importante conversar com o farmacêutico,
É importante conversar com o médico, tá? Verificar também se você não tem nenhuma alergia. Muitas vezes o que acontece também dentro dessas intoxicações, ou a pessoa tem alergia a algum corante, ou a pessoa tem alergia a algum componente. Aí ela vai na drogaria pegar um medicamento que ela não sabe que tem 3 componentes, que às vezes tem. Vou dar um exemplo aqui, a Neosaldina. A Neosaldina, Coristina D, ela tem 3 componentes na fórmula. A gente precisa ver se um desses componentes a gente tem alergia. Isso às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente acha que o remédio é uma coisa só. Mas às vezes ele tem 3 princípios ativos, às vezes um deles você tem algum tipo de alergia e pode te fazer mal. Tem que se atentar a isso também. A gente também não pode desconsiderar a questão de alguns erros que tem, que podem acontecer quando passa batido por muitas pessoas, que às vezes é o excesso de dose de alguns medicamentos. Mesmo quando está prescrito, muitas vezes ele passa da dose que a pessoa pode tomar, que é o que eu disse para vocês. Tem pessoas que tomam dipirona 6, 7 vezes por dia e não pode. O certo é colocar um outro medicamento para dor, né? Para ir equilibrando para você nunca passar a dose deles, tá? Acho que é isso, então. É um levantamento que tem bastante pessoas que fazem. Uma coisa positiva é que, como eu peguei dos últimos 10 anos, tem um estudo também que foi feito do começo de 2000 até mais ou menos 2012, 2013, e dentro desse estudo ficou bastante claro que de lá para cá deu uma diminuída bastante. Então, os dados que eu consegui levantar do estudo e os dados que eu levantei dos últimos 5 anos, houve melhora sim. E a gente sabe que houve melhora também dos farmacêuticos terem aumentado dentro das drogarias, das orientações também em relação à automedicação, acho que muitas pessoas já devem ter ouvido. Então esse é o cuidado que a gente diz da automedicação, que são essas 8 pessoas a cada 10 que vão lá e tomam porque acham que tá tudo bem. E são essas pessoas que mais correm risco, tá? Então, para vocês se atentarem, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu tô aqui para vocês, espero ter sido clara. Eu só trouxe isso para um alerta mesmo, que eu acho importante falar dos riscos que o medicamento também traz. Ele é uma ferramenta que é necessária pra gente viver bem, pra gente sobreviver muitas vezes, mas a gente precisa ter o cuidado, né? Quando a gente sempre fala risco-benefício, tudo com equilíbrio, tudo tem que ser muito bem dosado. E é isso, gente. Esse é mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês curtam, compartilhem. Essa é uma informação importante tanto para a população em geral, tanto para o pessoal da área da saúde, tá? Então, espero que eu tenha ajudado, que vocês possam deixar aqui sugestões de outros vídeos. E eu tô aqui sempre para tirar dúvida de vocês, tá? Então, um beijo e tchau, tchau.